Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o canal 3ds CNC. E nesse vídeo nós vamos dar uma continuidade ao nosso estudo da linguagem GDScript. Só que dessa vez nós vamos tentar fazer a substituição do sprite que nós temos aqui, só para você ter um exemplo, desse aqui, tá vendo? Tá, nós vamos tentar fazer a substituição desse sprite não arrastando, por exemplo, uma imagem aqui para dentro, tá? Nós não vamos fazer isso. Na verdade, nós vamos tentar fazer essa alteração utilizando o nosso arquivo de script, tá ok? Então, a proposta desse vídeo é justamente essa, de que você consiga fazer a substituição do sprite, que é esse aqui, através do script. Por isso, eu vou tirar esse anim SPR e o anim PLR. Tá? Vou trabalhar apenas com o sprite. Deixa eu só eliminar isso aqui. Isso aqui foi o assunto do último vídeo. E nós começamos ali a acessar os nodes que estão dentro do main. Tá? Então, eu vou tirar esses aqui. Tá? Vou deixar apenas esse aqui, ó, SPR. Tá? E aqui eu vou limpar também. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, que eu acho que é muito importante. Nós vamos colocar aqui o set texture. Só que esse set texture, ele vai ser algo pertencente ao SPR. Então, primeiro eu vou colocar aqui SPR, ponto. Aí a gente vai ver se tem o set texture. Ó, tem. Então, existe aqui o método set texture. Tá? Então, o que eu vou fazer? Através desse método setTexture, eu vou tentar fazer a alteração do sprite que está aqui dentro. Tá? Bom, se você pegar aqui o setTexture, selecionei e copiei. Tá? Se você clicar aqui, ó, Search Help, e depois você colar aqui, por exemplo, com Ctrl V, você vai ver que, relacionado ao nosso sprite, nós temos aqui o método setTexture, tá vendo? Ó? Sprite.setTexture. E é o que nós usamos aqui. Ó. Tá? Dois cliques aqui em cima, dá para a gente ver alguma coisa a respeito do setTexture, na documentação offline que vem junto com o programa. Então, nós temos aqui, ó, setTexture. Tá? Aqui ele vai pedir para você a textura. Ele diz assim, ó, você pode setar, no caso, a textura base para o sprite. Tá? Essa é a explicação que ele está trazendo aqui para você. Ok? Então, é isso que o modo, quer dizer, o método, ele vai fazer. Ele vai permitir que você possa setar uma textura base para o seu sprite. Tá? Se quiser fechar essa guia da sua consulta, você aperta Ctrl W. Bom, e aqui a gente vai colocar a textura que a gente quer. Tá bom? Então, eu vou fazer um teste tentando colocar a textura direto aqui para ver se funciona. Tá? Para isso, eu vou copiar, por exemplo, essa aqui. Ó. Botão direito aqui em cima, Copy Path, e, entre aspas, eu vou colar aqui dentro. Tá? Então, eu vou testar utilizando aqui diretamente o endereço dessa figura, tá, gente? Vocês podem fazer o teste pegando uma imagem do Google mesmo, não tem problema nenhum. Tá? Essa imagem aqui eu baixei também, tá? E estou utilizando apenas para exemplo aí para você. Tá? Então, setTexture, qual textura? Essa aqui. Vamos ver se funciona? Porque se não funcionar desse jeito, a gente vai tentar de um outro jeito. Tá? Vou clicar aqui no botão executar ou reproduzir. Aí você pode ver que ele aqui acusou um problema para a gente. Então, desse modo, não deu. Não tem problema. Tá? Então, a gente vai utilizar aqui uma função, que é a função load. E aqui dentro, eu vou colocar o endereço daquela textura. Tá? Então, load, carregar. Tá? Então, eu vou carregar essa textura e eu estarei setando ela para o nosso sprite. Tá? Então, façam isso. F5 para reproduzir. Ó, deu certo. Tá? Então, ele trocou
Sem isso aqui, pessoal, deixa eu só comentar, ó, reproduzir. Tá esse sprite. Agora, com isso daqui que nós colocamos, o F5, então fica ali a nova textura, né? Então, você pode utilizar aqui a função load para poder carregar essa textura e depois conseguir setar ela como uma textura base. Tá bom? Vamos tentar uma outra? Olha, elas têm nomes parecidos. P01, P02, P03. Eu vou colocar aqui ao invés do 01, o 02 e vou apertar F5. Olha o que aconteceu. Trocou para a gente. Vamos ver com o 03, né? F5. Olha lá o que ele fez também. Então, você consegue trocar a textura utilizando essa forma aqui. Está usando um método, setTexture. Você pode ver que a cor é diferente, né? Ó, azulzinho. E aqui você tem a função load, que é para poder carregar. Obviamente, isso nos limita um pouco, tá? Seria muito mais interessante se você pudesse carregar aqui uma variável. Tá? Deixa eu mostrar um exemplo aqui rapidinho para você. Você passou por algumas aulas atrás, onde você viu como é que se trabalha com array, não é isso? Então, a gente vai colocar aqui, por exemplo, ó, var, colocar figuras, tá? E dentro de colchete, eu vou colocar o endereço dessas figuras aqui, ok? Então, eu faço assim, eu vou copiar esse aqui primeiro, tá? Ó, botão direito aqui em cima, copy path, e entre aspas, pode ser simples ou dupla. Eu colo aqui dentro, tá vendo? Então, pode ser assim, ok? E você separa com a vírgula. Então, no índice 0, nós temos essa figura, essa aqui. Então, vamos lá copiar a segunda. Botão direito aqui em cima, copy path, colar aqui dentro. Então, no índice, vou colocar até aqui comentado para a gente poder ter essa facilidade. Então, no índice 0, nós temos a primeira figura, no 1, a segunda figura. Então, depois da vírgula, vou colocar a nossa terceira figura, que é essa. Botão direito, copy path, cola aqui. Como não tem uma quarta, não preciso colocar a vírgula aqui, pessoal, tá? Então, terminou, não precisa da vírgula aqui, tá? Vou apenas comentar para você ver que está no índice 2. Então, agora, o que nós podemos fazer? Ao invés de colocar aqui o endereço diretamente, dentro do load, eu posso colocar figuras e entre colchete eu coloco 0, por exemplo. Tá? O 0, você sabe, é a primeira figura. Esse carinha aqui. Aperta F5 e aí está o personagem. Se eu colocar aqui o número 1 e depois apertar o F5, olha lá, o segundo personagem. O que mais? Vamos tentar o número 2. Número 2. F5. O terceiro personagem. Tá ok? Então, está funcionando, né? Tá tudo correndo super bem. Através do nosso array fica um pouco mais fácil trocar algumas coisas. Eu acho que isso aqui fica um pouco mais interessante também. Só que aí tem mais um detalhezinho, tá? Eu quero passar para você ainda nesse vídeo. Ao invés de digitar um número aqui, eu gostaria de trabalhar com a interface da Godot. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui dentro do colchete uma variável, que eu vou chamar de valor, certo? E aqui eu vou declarar essa variável valor. Então, o valor é igual a 0, por exemplo. Então, você vai perceber que vai dar no mesmo. Olha lá, deu no mesmo. Tá? Só que eu gostaria que esse valor ele fosse passado através do nosso inspector. Tá? Então, deixa eu voltar aqui para o script. Então, eu quero que esse valor aqui ele seja passado pelo inspector. Tá? Então, antes aqui do nosso var, eu coloco aqui a palavrinha export. Tá? Esse export, ele diz que essa variável ela vai ficar visível aqui para você. Né? Se você olhar com atenção aqui na parte de baixo, veja só, estamos no main, que é onde está o script. Se você olhar aqui na parte do inspector,
você vai ver que ali você tem um valor. Olha lá, valor 0. E aqui você pode, né, fazer a alteração digitando um valor, tipo 2, por exemplo, né? Então, o valor que você põe aqui está sendo passado para essa variável. Tá? Se apertar F5, olha lá. Então, está funcionando. Tá? Então, esse export ele permite que a nossa variável, essa variável aqui, valor, ela apareça no inspector. Isso aqui é muito legal. E aí tem mais uma coisa também que pode ser muito útil para a gente. Tá bom? Mesmo estando aqui, você precisa, né, saber quais são os índices que você tem. Quase que não saiu índices. Travou aqui. Né? Você precisa saber os índices que você tem. Né? E de repente você gostaria de ver alguns nomes aqui. Tipo player 1, player 2, player 3, né? Enfim. Ou mago, cavaleiro. Tem essas opções. Então, através do export, você pode colocar aqui, ó, né, depois dele, entre parênteses, um tipo, mesmo que a linguagem GDScript ela seja de tipificagem dinâmica, mas você pode colocar aqui, ó, o tipo int, que é inteiro, uma vírgula, e aqui, entre aspas, simples ou duplas, você coloca o nome, né, dessas figuras. Por exemplo, eu vou colocar normal para esse primeiro, tá? Vírgula. Eu vou colocar, parece um elfo, né? Sei lá. Deixa elfo, tá, pessoal? E o outro aqui é um cavaleiro. Então, cavaleiro, cavaleiro. Certo? Então, eu estou dizendo o seguinte, olha, essa minha variável ela está aceitando valores inteiros. Então, você põe um inteiro aqui logo de começo, int, põe uma vírgula. E aqui você vai listar tudo que você tem aqui dentro do array. Tá? Então, normal correspondendo à primeira figura, o elfo correspondendo à segunda figura, conforme você vê aqui na imagem, o cavaleiro correspondendo à terceira figura, conforme você vê na imagem também. Tá? Então, nesse momento, quando você vier aqui para o inspector, você já não vê números, você vê aqueles valores, né, esses valores aqui que você definiu, e você clica e escolhe. Ah, eu quero elfo. Tá? Então, elfo. Aí você aperta F5 e o elfo, teoricamente, apareceu ali. Né? Se você vier aqui no Inspector digitar e colocar cavaleiro, ó, cavaleiro, F5, então cavaleiro. Né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa muito legal. Ok? Que ao invés de você digitar 0 para esse, 1 ou 2, o que você faz? Você escolhe normal, que é o 0, o elfo, que é o 1, o cavaleiro, que é o 2. Tá? Se de repente você tivesse uma outra figura, aqui, ó, né? Tipo o número 4. Aqui não existe aqui, né? Número 4. Eu vou pegar, quer ver? Aqui no REST eu tenho esse icon. Copy path. Vou colocar ele aqui, ó. Pronto. Certo? Então aqui está no índice 3. Tá. Então, olha só. Aqui eu coloco mais uma opção, ó. Ícone Godot. Certo? Faltou a vírgula aqui. Vírgula. Agora vai dar certo. Então, quando você clicar aqui no main e vier aqui no inspector, você tem o último item, que é o ícone Godot. E apertando F5, é ele quem aparece ali, ó. Então, olha que legal, né, trabalhar dessa forma aqui dentro da Godot. Né? Uma engine bem simples, né, assim, na sua forma de trabalhar, que tem uma interface bem legal, uma interface que não oferece grandes desafios, né, porque os itens vêm bem definidos também, e ela traz essas opções tão bacanas para a gente, tá? Espero que você tenha curtido esse vídeo, né? Não esqueça que é sempre muito interessante você comentar, curta o vídeo também, se puder compartilhe com seus amigos, tá bom? E aí no próximo a gente continua, tem mais coisas para a gente poder conhecer ainda, lembrando que estamos praticando
o uso do GDScript, ainda com a versão 2.1.4. Tá? Pode ser que em algum momento eu acabe mencionando a versão 3 aqui, tá? Mas por enquanto, versão 2.1.4. Beleza, pessoal? Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, pessoal!